Olá, muita graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje vou estar lendo uma passagem que está em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: As bênçãos espirituais em Cristo. Aqui esse capítulo aqui, do capítulo 1, ele é bem esclarecedor. Ele fala sobre em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos depositar nossa confiança e em quem os nossos pecados são perdoados por meio do sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não é pelo sangue da mãe de Jesus, porque ela não morreu por nós, mas sim foi o filho de Maria, né? Que morreu, de Maria, a mãe de Jesus, no caso. Que morreu, não foi ela, mas sim Jesus. Então, a nossa salvação está em Cristo Jesus, não em Maria, a mãe de Jesus. Nossos irmãos católicos, eles creem que Maria intercede por eles, mas não é isso, não é assim. A palavra de Deus é bem clara e ela é bem esclarecedora, que é por meio de Jesus que nós somos salvos, é por meio do sangue de Jesus que nós somos purificados dos nossos pecados. Então é muito importante nós prestarmos atenção no que vai estar escrito aqui. Vou estar lendo para vocês, depois vou estar explicando um pouquinho e vocês vão compreender. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfesos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já começa, já fala, né? Que é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e paz por meio de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está falando por meio da mãe de Jesus, não. Pronto, já começou. Agora vem, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais em Cristo. Não é em Maria, a mãe de Jesus, não é. Então vamos lá, é em Cristo que as bênçãos espirituais são nos dadas. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos, então, elas vêm por meio de Jesus, Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, na presença de Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos adotados por meio de e chamados de filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, da vontade de Deus, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus, né? Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Por meio de que sangue que nós temos a redenção? Por meio do sangue de Jesus. O perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados é por meio do sangue de Jesus, de acordo com as riquezas da graça de Deus, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós como toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Não é em Maria, a mãe de Deus, mas sim em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais. É em Cristo, não é em Maria, a mãe de Jesus, não. É em Cristo. Todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados em quem? Não é em Maria, é em Cristo. Está bem detalhado. Em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é
a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Até aqui. Como vocês podem ver, está bem detalhadamente escrito que é em Cristo que nós temos o perdão de pecado, que é em Cristo que nós somos salvos, que todas as bênçãos, as bênçãos espirituais, elas são nos dadas por meio de Jesus Cristo, não é por meio da mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela teve um papel muito importante, trazer Jesus ao mundo. Jesus, ele nasceu por meio dela. Então isso é muito importante. Ela foi muito graciada com isso, é muito bom, é uma bênção. Foi uma bênção para nós que Deus nos deu, que veio através dela também. É muito importante isso. Mas nós temos que entender, está escrito, o evangelho todo, está escrito que Jesus, ele é o Filho de Deus e que é por meio dele que nós somos salvos, que é ele que intercede por nós. A palavra de Deus fala, Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é assim, a minha mãe é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ela. Não está escrito assim, está escrito detalhadamente. Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pronto. Está escrito detalhadamente. Jesus ele escreveu. Jesus ele falou, os discípulos escreveram. E a palavra, o evangelho todinho, ele aponta para Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o autor da vida, como sendo aquele que nos dá a salvação. A salvação, ela vem por meio de Jesus, o nosso Senhor. A purificação dos pecados está aqui, está escrito aqui, vem por meio de Jesus. Aqui, nele o perdão dos pecados e de acordo com a riqueza. Aqui, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Olha só, por meio do sangue de Jesus é que nossos pecados são perdoados. Não é por meio da mãe de Jesus, porque ela não morreu por nós, mas sim Jesus. Então, é muito importante nós analisarmos bem em quem nós temos crido. Entendeu? Não é pessoas falarem as coisas e nós colocar na nossa mente aquilo e não buscar conhecer o Evangelho de forma que devemos conhecer. A palavra de Deus, ela nos esclarece, bem esclarecido, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus, as bênçãos espirituais vêm por meio de Jesus, por meio dele nós somos selados com o Espírito Santo. Aqui, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo. Nós fomos selados em Cristo, não em Maria, mas sim em Cristo. Então, nós temos que entender isso de uma vez por todas. Eu sei que muita gente não gosta quando se trata desse assunto, mas a gente tem que ler e falar a verdade. Não é falar um evangelho fofo no qual as pessoas vão estar gostando de ouvir e não vão querer mudança de vida. Então é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Um forte abraço, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu desejo a todos vocês.